Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a atitude sábia e proativa da Abigail, uma mulher admirável que serve de exemplo para nós. Davi tinha os seus valentes que o acompanhavam, eram fiéis a Davi em toda e qualquer situação. Deus usou durante todo o decorrer da história, a história bíblica registrada na Bíblia, bem como a história cristã, usou pessoas que foram sábias, que se entregaram a Ele, que se consagraram, que se dedicaram. Essas pessoas deixaram exemplo, deixaram marca na história. Uma dessas personalidades realçada na Bíblia é a Abigail. O fato de ela morar no sul do país, na fronteira com o deserto, uma região pobre, era bastante seca, isso não a impediu de desempenhar um papel importante na vida do país. É que Davi, o terrorista mais procurado do seu tempo, caçado pelo rei Saul, se refugiou ali. Davi se refugiou por conhecer aquele lugar. Era a tribo de Judá. Davi conhecia aquela região. Ali, Davi, quando alguns anos atrás era um jovenzinho, criança, um adolescente, cuidava de ovelhas, mas como a região é desértica, existe muito pouco pasto verde para as ovelhas, então tem que se deslocar. As ovelhas vão comendo os poucos tufos verdes que existem e depois aquilo acaba, aí tem que se deslocar e ir para outros lugares. Davi, dessa maneira, passava dias e dias e até semanas fora de casa, andando, caminhando. Aquela região era bem conhecida, portanto, pelo Davi, mas ali morava uma mulher que era muito oprimida pelo seu marido, era limitada. Deus tinha projetos maravilhosos para aquela mulher, mas ela era uma mulher limitada pelo seu marido, nada mais do que uma serviçal do marido. E ela não reclamava daquela situação, procurava desempenhar a sua função de esposa, administradora do lar, da melhor maneira. Eu acredito até que por causa dela, da atitude dela, o Senhor abençoou o marido, porque o marido não tinha tantas qualificações assim para ser poderoso como era. Ele se enriqueceu, tinha muitas ovelhas, a Bíblia não diz o número, mas digamos 3.000 ovelhas naquela região era muita coisa. E o fato de o marido se enriquecer, acredito eu, em grande parte se deve à atitude sábia daquela mulher como administradora do lar, dos empregados, e ela era muito submissa ao marido. A Bíblia diz que ela dava relatório de tudo que fazia para o seu marido. É um bom exemplo de uma mulher sábia e submissa, o que agrada a Deus. E ela era assim, aparentemente ela era muito infeliz pelo fato de o marido não atender a ela, mas ela não se fazia de coitadinha. Nós não encontramos na Bíblia alguma coisa que diga que ela se lamentava, se fazia de coitadinha, como sofredora, que não tinha atenção do marido. Ela aproveitava as oportunidades, fazia o que tinha que fazer. O fato de ela ser uma mulher sábia, boa administradora e proativa, inteligente, deu a ela capacidade de agir numa hora muito difícil. Quando o Davi veio, ela
claro, monitorava o Davi e o grupo de Davi. O Davi tinha ali pelo menos 400 homens com ele, homens famintos, que ficavam caçando ratos e lagartos no deserto, cobras para comer. O Davi sofria com seus homens ali, mas era necessário porque ele estava se escondendo, fugindo do rei Saul. A Abigail monitorava, acompanhava. Na época de fartura, quando na tosquia das ovelhas, o proprietário, o senhor, matava muitas ovelhas e fazia festa para os empregados, Davi mandou mensageiros para pedir ao Nabal que desse algumas ovelhas, alguma carne para ele comer com seus amigos. A resposta foi terrível. Aquele homem disse: não tem nada a ver com Davi. E aí, lá é Davi, e ainda falou algumas bobagens a mais. Eu não tenho obrigação nenhuma, não vou dar nada, e enfim, disparatou. Os mensageiros enviados por Davi levaram a ele essa resposta. Davi ficou muito irado. Eu estou aqui nesse deserto, eu já matei muita gente, para matar mais uns e outros não vai fazer muita diferença. Pois é, esse homem não quis ajudar a gente, então aqui não tem lei, aqui não tem nenhuma regra, aqui é um fim de mundo, e nesse deserto aqui a lei é do mais forte, eu vou matar esse homem aí. E tomou essa decisão, convocou os homens dele, os 400 homens, e partiu para matar o Nabal e todos os homens que trabalhavam para o Nabal. A Abigail percebeu aquilo e agiu o mais rapidamente possível. Ela agiu, e o fato de ela agir mudou toda a história. Ela percebeu a situação e os empregados do Nabal deram a ela notícia. Eles conversavam com os mensageiros de Davi, eles tinham um bom relacionamento. Eles contaram para Abigail o que iria acontecer. Ela, mais que depressa, pegou tudo que ela tinha de carne preparada, passa de uvas e outras coisas mais, e mandou para ser preparado para levar para Davi. E montou os jumentos ali, os animais de carga, para levar aquela comida para Davi. E mais que depressa partiu para o encontro de Davi. Mas Davi já vinha com a tropa dele toda armada, com espadas, prestes a agir. E ela então se colocou diante de Davi, se prostrou, o rosto em terra, se humilhou, pediu compreensão a Davi e fez um discurso bonito, acalmando o coração de Davi. E aquela atitude realmente mudou tudo. Davi estava bastante irado, começou a se acalmar. Ela falou das coisas de Deus, falou da questão da consciência, falou das promessas que Deus tinha para com Davi. Ela lembrou tudo isto. Às vezes, os grandes líderes precisam de alguém que acaricie o coração deles. Eles ficam com o coração endurecido e vontade de fazer algo drástico, violento. Então é necessário que naquele momento alguém chegue lá e amance aquele coração. Foi o que Abigail fez com Davi. Falou de uma série de coisas, assumiu por ela a culpa e disse que estava trazendo aquela comida que Davi aceitasse e que ela cria que Davi seria objeto do cumprimento das promessas de Deus, seria rei, e quando isso acontecesse, Davi precisava estar com a consciência limpa, e se ele matasse pessoas, a consciência estaria mais manchada de sangue, mas que Davi, por ser um grande líder, precisava de estar com a consciência mais limpa. Davi entendeu tudo aquilo, reconheceu que era de Deus. Isso é que é bom. Lidar com a pessoa que é de Deus, você fala, ela vai saber. Você está falando de Deus, ela vai se quebrantar diante de Deus.
É bom demais a gente dar água para quem tem sede, a gente conversar com quem é espiritual, falar das coisas de Deus com quem tem sede por Deus, quem é espiritual, quem está disposto a qualquer coisa pelo Senhor, e a gente reconhece esse amor a Deus. É bom demais andar num ambiente assim. O contrário disso é o ambiente religioso, ambiente frio, pessoas que só fazem assistir reunião da igreja e não fazem mais outra coisa, e se a gente propuser também eles não vão fazer mais nada, além do cumprimento daquelas reuniões, a única coisa que eles fazem. É triste lidar com um ambiente religioso, mas a Abigail tinha um coração sedento por Deus. E quando falou com Davi, Davi também amava a Deus, reconheceu que aquilo vinha de Deus e mudou tudo o que ele ia fazer. E aquilo foi muito importante. Mais tarde, Deus agiu segundo a vontade dele e o Nabal morreu. E o Davi entendeu que poderia se candidatar a casar com Abigail, mandou chamá-la e foi um prêmio para ela, porque ela reconheceu que ser esposa de um líder, de um pastor de Israel, quem seria rei, seria uma grande honra para ela, e de fato ela deve ter sido. Só que a Bíblia não entra em detalhes sobre o quanto Abigail influenciou Davi no reinado. Essa parte nós sabemos que foi importante, mas a Bíblia não entra em detalhes. O fato é que Abigail é caracterizada por aquela atitude sábia e proativa. Nós estamos numa época de esfriamento da fé, nós estamos numa época de grandes crises espirituais. Pessoas vão morrendo a cada dia, se afastando do Senhor. E quem ama o Senhor não quer perder ninguém. Vai recuperar aquela, visitar aquele ali e procurar aquela família. É assim que Deus nos quer, praticando a religião verdadeira, indo buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel que se afastaram. Atitude proativa. A gente deve agir antes de a pessoa se afastar. Se a pessoa já está fraca, está na hora de socorrer aquela pessoa, ir orar com ela para Deus renová-la. Não tem que esperar a pessoa se afastar para depois ir visitar. Deus está precisando de pessoas como Abigail, pessoas proativas, que estão vendo a situação. Mas alguém vai dizer, mas o pastor está acomodado, a liderança da igreja não quer nada. Pois é, então você queira. Faça como a Abigail. O marido dela ser mau, o Nabal, não impediu a Abigail de ser sábia, sensata e espiritual. Faça a sua parte, ao invés de criticar a liderança, faça a sua parte. Corra, socorra alguém que já está indo embora, alguém que está caindo, fraquejando, pode já estar morrendo espiritualmente. Corra, faça alguma coisa proativamente antes do mal vir. Se Abigail esperasse ver o que Davi faria, já não teria mais oportunidade nenhuma. Ela agiu antes, proativa. Faça você algo proativamente em benefício de um irmão, de uma irmã, de uma família. Quando vê que alguém está se afastando, alguém está caindo, corra, socorra aquela vida. Ao invés de dar desculpas e ficar dando opiniões, faça algo, corra, faça como Abigail. Não fique só falando, nem dando opinião, nem julgando os outros, mas faça alguma coisa. Faça como Abigail, faça alguma coisa.